Bom, pessoal, eu gostaria de dar boas-vindas a vocês para que nós iniciarmos, para que nós venhamos iniciar o nosso evento público aqui no município de Várzea da Roça. Todas as vezes que nós conhecemos as pessoas, o mais interessante é que nós nos apresentemos. Então, imaginemos aqui o quanto que eu sou um estranho, que estou chegando aqui no município, ninguém me conhece, ou você já virou um rostinho assim igual ao meu? Certamente não, né? Mas hoje nossa equipe também está aqui. Eu vou apresentar um pouquinho de cada um dos membros do Plano Sanear. Também vou apresentar o que é o Plano Sanear e a gente vai discutir um pouquinho sobre saneamento básico. E também sobre PMSB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Bom, a equipe do Plano Sanear é muito grande, então nós temos muitos profissionais, uma equipe multidisciplinar muito gigantesca. E para trazer esse pessoal todo dá um trabalho. Então a gente precisa fazer um recorte, levar um quantitativo reduzido para poder representar essa equipe. E hoje estamos aqui em 5 integrantes, O nosso Davi motorista, ele não se encontra aqui no plenário, mas ele também veio conosco. Hoje nós temos o nosso brilhante coordenador, Carlos Evangelista, é o coordenador do grupo de trabalho da Bahia, lá do Plano Sanear. Carlos é engenheiro agrícola ambiental. Estamos também com mais um engenheiro, o senhor Pedro, estudante da graduação em engenharia mecânica, também do Plano Sanear, integrante do grupo de trabalho da Bahia. Vocês perceberam que a gente gosta da Bahia, né? Temos também Rodrigo, que faz parte do setor de comunicação do Plano Sanear. Esse pessoal que colabora conosco na identidade, pessoal da comunicação. E também o Davi, que não está no plenário, que também é do setor de comunicação. Tá, mas e você, João? Eu sou menos importante do que aquele carinha que está ali, ó. Aquela figurinha bem interessante ali é um outro integrante do Plano Sanear. O nome dele é Zé Planinho. Nós apelidamos ele com esse apelido muito fofo para simbolizar a nossa identidade visual. Então, o Plano Sanear, ele tem um mascote, que também é integrante da equipe. O nome dele é Zé Planinho e nós o utilizamos com o objetivo de comunicar melhor, bem como conseguir uma maior interação social. Então, o Zé Planinho é um grande colaborador com a comunicação e a ludicidade também. E você, João? Bom, como eu disse, eu sou menos importante que o Zé Planinho. Meu nome é João Vitor Fagundes. Eu estou enquanto assistente de mobilização lá no Plano Sanear, no setor de mobilização social. E também sou servidor público, sou da graduação em psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e sou integrante do Plano Sanear, que é o projeto executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. E hoje nós vamos realizar uma atividade muito interessante aqui com vocês, que é o nosso evento público. Bom, mas aí vocês podem estar se perguntando, qual é o objetivo de evento público? Quando nós falamos de público, a primeira imagem que vem à nossa mente é um retrato da sociedade, da participação da sociedade, dos diversos segmentos da sociedade organizada que estão presentes aqui hoje. E eu gosto sempre de destacar o grande protagonismo feminino, as mulheres sempre demonstrando um grande engajamento social com a participação do desenvolvimento de importantes políticas públicas que são desenvolvidas no município. Dando sempre destaque ao nosso ponto focal, a senhora Alexia, que de forma muito brilhante colaborou para que todas essas atividades sejam desenvolvidas aqui no município, e aí vai o meu muito obrigado por toda a sua colaboração e de todos os integrantes que estão envolvidos com tudo isso, assim como a presença de vocês. Por que é importante a participação social? Porque não tem como pensar melhorias sem escutar a população. Não há como pensar um desenvolvimento social, econômico, um desenvolvimento ambiental sem escutar a população. Porque o conhecimento popular é muito importante para poder traduzir uma realidade específica do município. Somente aqueles que residem em Várzea da Roça podem, de maneira muito integral, colaborar com suas necessidades específicas, apresentando um retrato da realidade do município. Então, o primeiro ponto que nós temos como objetivo hoje aqui no município é sensibilizar a população sobre a importância da participação social. E o primeiro ponto
A primeira janelinha que nós vamos abrir para que a participação aconteça é a colaboração de vocês no que vocês entendem quando vocês ouvem a palavra saneamento básico. Eu sou uma pessoa que, como eu já disse, né, eu sou da psicologia e eu não gosto de falar só. Então, eu gostaria que nesse momento vocês levantassem a mãozinha, quem quisesse colaborar comigo, e pudesse me dizer o que vem à cabeça quando vocês ouvem a palavra saneamento básico. Pode ser uma palavra. Olha, João, eu entendo saneamento como isso, isso e isso, eu quero construir. Quando eu penso em saneamento, eu lembro de uma experiência que eu tive assim, assim, assim. Esse é o momento de vocês. Colaborem conosco. Isso é importante. O que vocês entendem por saneamento básico? Quem é a primeira pessoa? Aqui, Carlos. Pega aqui o microfone, por favor. Pode se apresentar. Em seguida, apresentar essa conversa. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Flávia, para quem não me conhece, e eu entendo por saneamento básico são todas as medidas, né, todos os objetos que a gente utiliza no sentido de melhoria da vida. E aí vai o esgoto, a água, né, as condições básicas, a questão da infraestrutura daquela rua, daquele ambiente. É um conjunto, na verdade, de medidas, né? Vai desde o banheiro que a gente tem em casa e tem acesso, porque a gente sabe que não é uma realidade ainda em todas as cidades e casas brasileiras. Então, é isso. Maravilha. Quem mais, além da senhora Flávia, quer colaborar? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra saneamento básico? É importante que a sociedade engaje, né? É um evento público e a participação social de vocês é importantíssima. Saneamento, o que vocês entendem por saneamento? Diz no microfone, só para a gente captar na live. Se apresenta. Boa tarde, meu nome é Ednei, eu estou coordenadora das escolas do campo, da EJAI, e vou definir com uma palavra a sua pergunta. Qualidade de vida. Maravilha, maravilha. Aí vai o meu... Eu sempre tiro o chapéu, o protagonismo feminino, e tirarei mais ainda por saber que a senhora é uma representante da educação. E eu amo a educação, né? Vou falar isso o tempo todo. Mais alguém? Lá? Estou gostando. A Bahia nunca me decepciona. É diferenciado. Eu sou Jota. Para mim, a palavra saneamento básico é destinar os resíduos sólidos no lugar adequado. Eu sou de uma localidade bem próximo ao Ribeirinho, a barragem Jacuípe, e esse assunto é relevante, é muito importante para quando em um povoado tão pequeno ainda não tem o destino certo. Entendo. Maravilha. Quem mais? Vocês estão indo muito bem, pessoal. Aqui, ó. Olá, boa tarde mais uma vez. Olá. Meu nome é Willis, mais popular William, sou da zona rural. Entendo que saneamento básico, quando falamos saneamento básico, refletimos mais na sede ou nas cidades, mas também temos que pensar na zona rural e nos povoados, onde onde hoje enfrentamos uma das grandes crises das secas no nosso município, no nosso estado também, e às vezes até temos água em algum lugar, mas como não temos um saneamento básico, termina com aquela água ficando sem própria para uso e termina sendo que uma água que não existe. Então, tá aí meu recado. Gostei, gostei. Zona rural. Vai lá. Boa tarde a todos. Parabéns primeiro para vocês por estar aqui, né, trazendo esse tema que é tão relevante para o nosso município. Meu nome é Alexandro e, na verdade, saneamento básico eu entendo que compreende um amplo campo, né, para a gente definir o que é saneamento básico, assim como os meninos aqui, eu também sou de comunidade aqui do município, povoado de Vaz do Meio, e a gente não tem esse que se diz saneamento básico de uma forma adequada.
nem aqui na sede, muito menos nas zonas rurais. Então, a gente precisa ampliar demais esse debate, a gente precisa mobilizar a comunidade geral, mobilizar o poder público e juntar todo mundo para definir o saneamento básico em diversas ações, que a gente está precisando de ações para definir o que é sanear básico, né? Sanear você poder juntar um pouco de cada coisa para dar o saneamento básico tão esperado. Muito obrigado. Massa. Massa é entendido aqui, né? Massa é bom, né? Que maravilha, pessoal. Eu fico muito encantado. Mas alguém, ou a gente pode seguir? Podemos? Maravilha. Sabe o que me deixa feliz? Como os diversos segmentos da sociedade estão brilhantemente representados aqui. A educação, teve uma fala que puxou saúde, teve uma outra que me trouxe uma perspectiva dos mais invisíveis socialmente, a população do campo, da zona rural, considerar também toda uma perspectiva de conjunto de fatores, de resíduos sólidos, a experiência do colega lá atrás. Por que isso é tão interessante? Porque saneamento é uma temática que nos toca profundamente. E eu não sei se vocês perceberam, saneamento toca individualmente, cada um tem uma experiência diferente. Um falou sobre resíduo, outro sobre a saúde, uma outra sobre a educação. Muito bom. Por que nós estamos nos preocupando hoje com saneamento? O que os dados estatísticos nos trazem? Bom, no século XIX, nós estávamos cerca de 1 bilhão numa população mundial. Então, nós éramos 1 bilhão de humanos lá no século XIX. No século XXI, 2 séculos depois, nós atingimos uma escala de 7,3. Então, veja, 2 séculos a gente subiu demais, pessoal. Saímos de 1 para 7,3. Em 2023, nós atingimos a escala de 8 bilhões de humanos. Então, no mundo, nós temos 8 bilhões de humanos. Nós estamos crescendo. E mais, temos mais uma atualização. A Organização Nacional, bem como a Organização Mundial de Saúde, nos trouxe um dado muito interessante. Que em 2060, a estimativa é que a gente atinja 10 bilhões de habitantes no mundo. Então, pensar o desenvolvimento humano, pensar o crescimento humano é também considerar o meio ambiente. Porque não temos como pensar o desenvolvimento populacional sem pensar também quais são as medidas que nós vamos adotar para que todo o desenvolvimento humano aconteça de forma digna. Então, isso é importante, porque participação social está diretamente ligado a pertencimento ambiental. Por quê? Normalmente a gente luta por aquilo que temos uma relação de muita ligação. Nós reivindicamos aquilo que sentimos que faz parte de nós. Lutamos por aquilo que acreditamos pertencer a nós. A participação social, portanto, estabelece uma relação de pertencimento. Por que vocês estão hoje aqui? Porque vocês entendem que falar sobre saneamento básico é falar sobre vocês também. Por que isso é tão importante? Porque quando nós fomos nos desenvolvendo, nós nos estabelecemos no meio ambiente. Então nós, um aglomerado de humanos, né, um conjunto de humanos, nos estabelecemos no meio ambiente e fomos criando vínculos. E criamos uma coisa muito interessante, essa é maravilhosa, essa certeza vocês conhecem. O pessoal da geografia, se estiver aqui, com certeza estudou bastante essa. Nós criamos uma coisa muito inovadora, algo muito inovador, chamado cidades. O que são as cidades? Moradias artificiais no meio ambiente. Criamos vínculos parentescos, né?
Vínculos consanguíneos. Aqui é minha família, aqui é a família de fulano. Estabelecemos laços sociais. Eu sou amigo da fulana de tal, que é de outra família. Tudo isso nas cidades. E algo muito mais inovador. Nós criamos as escolas, onde outras famílias se encontram. O coleguinha diz que uma outra família é meu amiguinho. E nós entendemos que meio ambiente é o espaço onde as relações acontecem. E nesse processo nós entendemos uma coisa muito interessante. Porque na cidade nós desenvolvemos muita tecnologia, né? Nós estabelecemos o comércio, outras unidades de saúde. Porque as cidades, elas são espaços onde a atividade humana se revela. Então, todas as vezes que consideramos desenvolvimento, precisamos entender que nós fazemos parte do mundo. Então, quando nós debatemos o clima, quando debatemos as condições ambientais, nós também estamos debatendo a nossa existência. Às vezes nós entendemos que o meio ambiente é uma coisa à parte. E eu vejo muito isso, eu que sou da psicologia, eu observo que tem muito essa narrativa de final de semana eu vou lá para minha rocinha para me conectar, sair um pouco aqui da cidade. Vejam, como se a natureza fosse um ponto que nós devíamos nos reconectar. Quando, na verdade, nós fazemos parte dela. A agressão à natureza é uma agressão diretamente ao corpo humano. Porque os fatores naturais interferem no desenvolvimento humano. Porque não há como pensar educação adequada sem um ambiente digno. Não há como pensar um desenvolvimento infantil ideal com um ambiente que não propicia esse desenvolvimento. Ninguém consegue conceber a imagem de crianças brincando no esgoto. Porque nós entendemos diretamente que o meio ambiente ele é um catalisador, ele é um potenciador. Ele é aquele que faz com que as relações aconteçam. É por isso que nós nos preocupamos com o meio ambiente. E é exatamente por isso que vocês estão aqui. Para que a gente debata o que é saneamento. Vocês trouxeram de uma forma muito brilhante. Eu poderia ficar apenas no que vocês disseram. E teria abarcado. Mas como o meu objetivo hoje é colaborar também com informações adicionais, porque eu entendo que o conhecimento popular ele é um grande potencial do saber. É por isso que a população precisa se engajar. Porque somente vocês conseguem identificar as relações mais específicas que vocês estabelecem com o saneamento e com o meio ambiente. Mas, João, o que é saneamento básico? Bom, nós temos uma lei, eu sei que falar sobre lei, às vezes, nossa, João, é muito chatinho, né? Falar sobre lei, vocês vão lá ler aquele bando de termo que é tão complicado de entender. Eu amo a educação e meu maior objetivo é ter sucesso na comunicação. E eu aprendi que para ter sucesso na comunicação, eu tinha que garantir que todos tivessem acesso igualmente. Falar de uma forma que todo mundo entenda. Porque se todo mundo entender, a comunicação foi de sucesso. Agora, se eu chegasse aqui e falasse de uma forma muito rebuscada, ou não tivesse o objetivo de ter sucesso na comunicação, eu não garantiria que todo mundo conseguisse participar da apresentação. Porque somente entendendo é que eu garanto a participação social. Então, o objetivo de hoje é tentar democratizar a informação, compartilhar o acesso à informação, colaborar com o acesso à informação e não dificultar o acesso à informação. Vocês têm muitas perspectivas maravilhosas sobre a informação quanto a saneamento, mas eu vou trazer algumas outras. Saneamento, segundo a Lei 11.445, e ela foi atualizada em 2020, ela traz uma tônica muito interessante.
Lá nós temos as diretrizes que estabelecem a compreensão do saneamento. Então, quais são os eixos do saneamento? O que é o saneamento entendido pela norma legal? Como a lei entende saneamento? Perfeito. Mas você sabe o que eles perceberam? Que saneamento, e eu achei isso fantástico, precisaria de mais uma atualização. Aí nasceu uma outra lei. Tinha que nascer, porque a 14.026 de 2020 disse assim, não, peraí. Tudo bem, tá ótima a definição de saneamento, mas nós precisamos acrescentar mais uma coisa. Não existe saneamento sem participação popular. Aí essa parte aí já me puxou, né? Eu da psicologia, né? Vamos falar sobre engajamento social. Por que que é importante a participação social no saneamento? Porque nós estabelecemos, muitas das vezes, uma relação de distância com a ciência. Nós acreditávamos, e eu até peço desculpa, porque eu sei que muitas pessoas que se formaram, elas tendem a estabelecer uma distância do povo, como se o meu diploma me vestisse de um superpoder e agora não pudesse andar mais entre os mortais. Ter um diploma não é grandeza. Ter um diploma é aumentar o compromisso com a sociedade. E eu vou explicar por quê. O único objetivo da universidade, o único, é dar uma resposta para as soluções dos problemas sociais. O que nós fazemos em uma universidade é estudar cientificamente o que nós podemos apresentar para a sociedade de resultado validado, estudado, para diminuir as desigualdades sociais, para apresentar retorno efetivo e eficaz para a sociedade. Então, o trabalho da universidade é traduzir as queixas da população em respostas específicas para solucionar os problemas. Se a universidade não faz isso, ela não cumpre sua maior missão. O único objetivo da ciência, repito isso com muita convicção, o objetivo da ciência é melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. E aí, agora eu posso apresentar o Plano Sanear, né? Ele é um projeto executado por uma universidade em que o único objetivo é melhorar a vida das pessoas. E melhor, porque não existe, lembra do que eu disse? Eu gosto de fazer essa escadinha, sabe? Vocês vão perceber isso. Eu dou um conceito, depois eu subo para outro, para todo mundo ir me acompanhando. Me acompanhe. Se melhorar a vida das pessoas é o único objetivo da ciência, como é que a gente melhora a vida das pessoas sem saber a necessidade delas? E aí vocês ganham protagonismo agora. Agora vocês ganham destaque. Porque quando há participação social, nós conseguimos saber as queixas e de forma complementar, veja, não isolada, lembra? Complementar. Eu consegui escutar junto do conhecimento popular, de mãos dadas, o conhecimento científico, do lado do conhecimento popular e dizendo, quais são suas queixas? Olha, a minha queixa é que a ausência de saneamento trouxe prejuízos para a minha saúde. Foi? Eu do lado de cá, né? Eu faço pesquisa. Como é que eu posso fazer? Vamos tentar investigar o que pode ser feito para poder diminuir os prejuízos que a ausência de saneamento causou. Então, o objetivo da ciência é melhorar a vida das pessoas. Então, saneamento básico. E agora vamos para um outro contexto mais importante ainda. Saneamento básico é a aplicação da ciência. Porque quando você aplica, lembra? Ciência. Melhorar a vida das pessoas. Saneamento básico é a aplicação da ciência. Com o saneamento,
nós devolvemos a dignidade para a sociedade e garantimos que toda a sociedade tem acesso de forma universal. Guardem esse nome, né? Eu não sou palestrante, eu tenho alma de professor. Então, eu gosto de explicar as coisinhas direitinho, esmiuçar, todo mundo entender. No final, eu faço uma chamada, né? Vocês vão perceber. Faço uma provinha. Entendeu mesmo? Vamos lá. Universal, porque nós garantimos que todos tenham acesso. Exemplo. O Brasil é muito grande, né? Vamos entender o Brasil igual uma pizza. Tem várias fatias, não tem? Nós chamamos essas unidades menores de estados. Aí nós temos o estado da Bahia, o estado do Pernambuco, diversos outros estados. Então, cada uma fatia é um estado. Se você diminuir mais um pouco, você vai ter os ingredientes da pizza. Aí tem o queijo, né? A calabresa. Podemos entender, portanto, que dentro de cada fatia, de cada estado, tem outras unidades pequenininhas. Municípios. E a soma dos ingredientes com todas as fatias dá o que nós chamamos de União Federal. Os estados, junto com os municípios, governo federal. Não é tão difícil, né? Gostou? Vamos mais. Quando nós pensamos em universalizar um serviço, nós estamos envolvendo todos os entes da federação. Estado, município e governo federal. O que a 14.445 traz para nós é que saneamento tem que ser universalizado, ou seja, todo o território. Então, nenhum município pode ficar de fora. Desde o mais pequeno, numa perspectiva populacional, desde um macro populacional, né, com uma grande quantidade de concentração de população. O que nós estamos entendendo aqui é que o que a lei nos orienta é que saneamento é para todo e qualquer ser humano e todos aqueles que estão inscritos no território nacional. Então, todos os estados e municípios. E agora chega a sacada de mestre. Essa é a bola da vez. Não tem como pensar saneamento sem considerar a população rural. Porque não existe município sem a compreensão também de todos os segmentos populacionais que existem no município. Quais são eles? Não existe participação social sem que toda a população esteja devidamente representada. Exemplo, se a população do campo não é ouvida, então toda a população não está sendo representada. Se os povos tradicionais não são ouvidos, então toda a população não está sendo ouvida. Para que nós possamos tirar um retrato do município, nós precisamos incluir todos os segmentos sociais que existem no território municipal. Povos tradicionais, entre eles os quilombolas, os indígenas, caso o município disponha, população do campo, a população rural, todos eles precisam ser ouvidos. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu percebi que nós temos muitos segmentos aqui. Então, nós podemos fazer um recorte muito próximo da realidade do município a partir de diversos representantes que temos aqui hoje. Isso é participação social. Mas saneamento, para compreender saneamento, lembra de uma casa. Lembra? O que é importante ter numa casa e tem que ser bem feito? O alicerce, né? Não é o alicerce? Tem alguém aqui que trabalha com edificações, um pedreiro? Não? Tá. Eu perguntei ao meu vizinho que é pedreiro e ele me disse assim, olha, é muito importante que o alicerce seja bem feito. Quando ele não é bem feito, pode trazer um prejuízo no futuro. Eu disse, nossa, realmente, né? Então, saneamento, ele é compreendido como 4 eixos. Imagine 4 pilares que sustentam o saneamento. Primeiro pilar, abastecimento de água. Se não há um abastecimento adequado, o saneamento também é precário. Viu como
Fica mais fácil denunciar os problemas quando tem conhecimento? João não sabia que o abastecimento de água tem que ser adequado para poder denunciar a ausência de saneamento. Pois é, saneamento envolve também abastecimento adequado de água. Sem abastecimento adequado, saneamento precário. Segundo pilar, que também não pode faltar. Lembra? Casinha, pilar, tudo lá. Esgotamento sanitário. Sem esgotamento sanitário, o saneamento é precário. Vamos mais um. Limpeza e manejo de resíduos. O colega trouxe lá. Sem isso, saneamento não é adequado. Último pilar, João. De acordo com a lei. Esse é massa. Porque a gente controla muita coisa. A gente só está aprendendo, né? A controlar uma coisa muito interessante. Se chama fenômenos naturais. Aquilo que está na natureza que eu não controlo. Chuva. Nós não temos nenhum controle climático sobre isso. Como a ciência quer melhorar a vida das pessoas, nós avançamos em tantos anos percebendo que as chuvas traziam benefícios, mas quando o lugar não tem preparo, a chuva pode trazer muitos danos. Então, aí a ciência fez assim, ó. Já sei. Já que eu não controlo a chuva, vou ver quais são as estratégias que eu posso desenvolver nas cidades para poderem se adaptar aos fenômenos naturais. E tudo isso é saneamento. Incrível, né? Muito, muito incrível. Sigamos. Aí vocês podem se perguntar agora, tá, mas como é que vocês vão estruturar tudo isso? Tem uma coisa chamada PMSB, se chama Plano Municipal de Saneamento Básico. Vai, fazem comigo, igual uma escolinha. Plano Municipal de Saneamento. Perfeito. Por que é básico? Porque é o que não pode faltar. É o mínimo. Viu? Como o saneamento nos toca. E melhor. Tá, João, e esse plano funciona como? Tananã, tananã. Assim, gente, ó, nós temos vários produtos que compõem um plano. Só que o plano, ele precisa de uma equipe muito grande de profissionais. E é entendível que muitas das vezes os municípios pequenos, eles não disponham de todos esses profissionais para formular esse plano. Então, esse suporte que o Plano Sanear dá, na elaboração desses produtos, só acontece de uma forma bem interessante. Essa palavra eu já falei, vocês já estão acostumados. Participação social. Porque nos produtos, como eu disse, a ciência traduz as necessidades de vocês em soluções. Lembram? Esse é o objetivo da ciência, melhorar a vida das pessoas. O plano é um conjunto de produtos que nós chamamos de produto A e B. No produto A, nós temos as atividades iniciais no município, que são esses que nós estamos desenvolvendo agora, né? Então, trazendo um segredinho para vocês. Nós estamos desenvolvendo o produto A e B aqui no município. Esse é bem importante, né? No produto A e B, nós temos coisas muito, muito cruciais. Vou apresentar mais um pouquinho. As atividades iniciais, em que há um retrato do panorama do município, um mapeamento dos atores sociais locais. E no produto B, nós temos as estratégias de participação, comunicação e controle social. O que nós temos no produto B? A assiduidade do engajamento social. No produto C, nós temos um diagnóstico. Esse é massa. Eu fico feliz que eu estou na Bahia, é massa, é entendível. No produto C, há uma identificação da realidade local. Olha, lá na minha rua, tá assim.
As denúncias vêm no produto C. E isso é pensado com a participação social. Tem como eu, que não sou munícipe de Várzea da Roça, denunciar o que eu não conheço? Não. É aí que entra o papel importante de vocês. No produto D, tudo bem, já denunciamos, né? Eu lembro que eu, quando era criança, eu reclamava muito. Eu dizia assim, ai mãe, quebrou. Aí ela disse assim, sim, você vai fazer o quê? Né? Tem o porvir. No produto D, nós entendemos como esse prognóstico. Só que no C, ele é algo bem interessante. No C, nós temos um diagnóstico técnico participativo, porque vocês participam e tudo isso é transformado em conhecimento técnico. E no D, nós temos o pensamento das soluções. É um prognóstico. Tá, qual é a solução disso? Olha, eu acredito que uma forma de solucionar isso aqui é assim, participação social. Aí entra o conhecimento científico. Isso que você sugere é possível de ser feito. Vamos colocar aqui no produto? Isso é pensamento coletivo. Isso é colaboração. No produto quando a gente vai falar lá sobre os planos, as metas e os programas, daquilo que nós vamos desenvolver, quais são as metas? Vão para o produto E. Lembrando, nenhuma folha dessa que vai nos produtos existe sem a participação social. Por isso que tem que ter engajamento. No produto F, nós temos os indicadores. Como é que a gente mede que algo foi eficiente? Vamos indicar, gente. Vamos ver o desempenho. Aqui são os indicadores. E a gente consegue estabelecer uma relação. Isso funcionou. Porque os números apontam que está funcionando. É lá que teremos esse retrato dos indicadores. No produto G, aqui nós entregamos toda essa minuta, né, esse esboço de tudo que foi feito para que seja submetido à aprovação na Câmara Municipal e se tornar lei. Lembrando que são vocês quem validam e são os representantes que vocês elegeram que vão tornar tudo isso que vocês estão fazendo em lei para o município. Saneamento mexe com muitas áreas, né? Educação, política, muitas áreas. Aí tudo isso nós chamamos de PMSB. É uma pilha desse tamanho. Muita papelada, né? Com muita participação social, eu adoro. Papel e participação social, engajamento, é isso. Mas qual é a importância disso? A primeira engrenagem disso tudo se chama inclusão social. Por exemplo, há algum representante aqui da assistência social? Tem alguém que é da assistência? Não? Da saúde. Já vi ali. Vacina, vi as roupinhas. Já era. Não tem nem como vocês se esconderem. Vamos lá. Quando são desenvolvidas políticas específicas de saúde, normalmente tem um público-alvo, certo? Tem um grupo específico que aquela assistência vai ocorrer. Perfeito. Sendo assim, nem sempre uma política desenvolvida por um grupo é para o outro, né? Existem políticas que são específicas para um grupo, para uma região específica, para uma localidade específica. Saneamento é a única coisa entre essa política de saúde que não é para um grupo, é para todos. Sabe por quê? Porque sabe o que não é raro? Que são os mais pobres que sofrem com a ausência de saneamento. Então, peraí, João Vitor, calma aí. Você mexeu um pouco minha cabeça. Se são os mais pobres que mais sofrem com a ausência de saneamento, o saneamento ele reduz desigualdade social. Isso. Porque na estrutura histórica do desenvolvimento do Brasil, nós crescemos de forma desigual, em que uns tinham mais, outros tinham menos. Inclusive, acessar recursos fundamentais e mais adequados, como saúde digna, acesso à educação. Nós sabemos que não são todos que acessam de forma igual
aos serviços. Então, falar de saneamento é pensar também uma diminuição das desigualdades que existem em nosso país. É por isso que pensar saneamento é pensar todos os segmentos da sociedade. Todos. Porque nós estamos escutando desde aqueles que estão diretamente ligados e mais próximos das zonas de risco, e que muitas das vezes são os que mais estão em zonas de pobreza, de tal forma que escutar os mais vulneráveis é promover, como eu disse lá atrás, viu? Olha, eu disse, né? Eu puxo lá atrás o que eu falei. A ciência quer melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Então, qual a importância do saneamento? Inclusão social. E mais, tem, João, é muita coisa. Eu estou tentando reduzir aqui, né? Não dá para reduzir, porque é muita coisa. Envolve diretamente a saúde pública. Sabe por quê? Os colegas são da saúde, né? Vou ficar um pouco mais perto. Eu me sinto muito honrado de ficar próximo dos profissionais de saúde. Vocês que lidam diretamente com as maiores dificuldades que nós temos em nosso país, no ponto de vista de desenvolvimento, que é a precariedade do serviço de saúde. Então, vai os meus parabéns a vocês que estão nessa atividade tão nobre. Quanto a isso, falar de saúde é importante. Por quê? Porque nosso país, ele entendeu uma coisa interessante, e que bom que entendeu isso. Nós gastávamos muito recurso com saúde de restauração de danos. Era assim, você adoecia, e aí o governo tinha que direcionar investimento para tentar reduzir os danos que a falta de saneamento provocava. Um esgoto inadequado, né? Um saneamento precário, prejuízos para a saúde. Então, agora, a preocupação do governo era como é que eu vou tentar reparar. Então, era investimento de reparação, de danos. Já tinha feito, né? Sabe o que é que nós aprendemos com o desenvolvimento da ciência? Algo muito bom. Eu amo isso. As mães sabem isso de forma muito, muito mais forte. Prevenir é melhor. Não é isso? Olha que incrível. Aí o governo começou a entender que tinha que investir em cuidado preventivo. Em vez de se preocupar somente em restaurar, eles perceberam que gastava menos prevenindo do que restaurando. Aí nasce algo muito massa. Investimento em cuidados preventivos. Aí tem os brilhantes agentes de endemias que vão nas casas prevenir. Ah, mas é chato, bota na minha cara. É prevenção. Vai ser mais chato se você viver lá naquele hospital, nos serviços precários. Imagina. Dodói, né? Dodói é entendido aqui, né? Dodói é doente. Dodói. Então, prevenir é melhor. Então, falar sobre saneamento é também pensar o quê? Saúde pública. Viu como mexe? Ele mobiliza. Ele é o cara. Saneamento é o cara. E melhor, sem o Plano Municipal de Saneamento, não tem como acessar recursos. Então, o município fica acéfalo. Ou seja, precário. Ele não acessa os recursos federais. Porque se não tem planejamento, como é que esse dinheiro vai ser usado? Como é que vai ser aplicado? Cadê a realidade da população? Precisa do plano. E o plano só acontece com o engajamento de vocês. E melhor, após esse planejamento, e aí a gente vai para os pontos interessantes. Todo esse planejamento culmina em um compromisso da sociedade com a melhoria da própria realidade. Então, saneamento e a elaboração do PMSB é uma porta para transformação. Guardem esse nome, muito bonito. Transformação da realidade local. Como é que nós garantimos que tudo isso aconteça? Minha avó,
ela dizia algo bem interessante, né? Ela dizia assim, meu filho, falar é fácil, difícil é fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que não era difícil fazer. Eu tive que brigar com vovó. Não, vó, não é difícil fazer, não. Porque para fazer tem que ter metodologia. Quer fazer algo eficiente? Metodologia. Como você vai fazer? Porque eu falei de participação social, engajamento. Tá, João, e como é que vocês vão fazer? Diagnóstico participativo, em que vocês identificam os problemas do município, e isso já é uma porta para que vocês denunciem a realidade local. Isso é engajamento. Uma outra metodologia, prognóstico, porque se são vocês que apontam os problemas de forma colaborativa, vocês também conseguem pensar conosco as soluções dos problemas. E melhor, nos programas, projetos e ações, nós conseguimos estabelecer as metas conjuntamente, né? O pessoal da educação é cheio disso, né? É meta, tem que cumprir, né? Tem aquela coisa toda, organização, planejamento anual. É o que tem que ser cumprido. E como vocês vão chegar até lá? De tal forma que os indicadores são os grandes medidores do desempenho dessa política pública. E melhor, nessa última parte, são vocês quem validam. Porque são vocês que avaliam tudo que foi documentado e dizem assim, isso é a realidade do meu município de Várzea da Roça. Então, eu aprovo, porque aqui está a realidade do meu município, com as minhas queixas, com as representações da sociedade civil que existem aqui no município. Sendo assim, como vocês vão garantir que tudo isso aconteça? É simples, gente. Oficinas. Oficinas, elas são interessantes porque elas trazem capacitação. O que é? Pessoal, silêncio, por favor. Obrigado. O que é oficina, se não um ambiente em que a capacitação acontece? O que é capacitação? É você dar acesso à informação. É você garantir que aquele que pouco sabia sobre aquilo tem acesso. E quando nós garantimos o acesso democrático da informação, nós garantimos também a participação social, porque nós não estamos excluindo ninguém de acessar as informações do que está sendo realizado. E melhor, as audiências públicas, elas vejam que tem uma sequência, né? Oficina, audiência, porque as audiências acontecem quando a sociedade está inteirada sobre o que está acontecendo. E aí vocês podem não somente apreciar, mas garantir que a transparência aconteça. Como é que nós garantimos que a transparência aconteça? Sabendo o que está sendo desenvolvido. Eu participo, porque eu estou informado, e vou estar acompanhando se cada parte está acontecendo como deveria. A consulta popular, porque no final, vocês validam. São vocês quem são consultados para dizer, este é o plano que está com a cara do meu município. Está denunciando o esgoto lá da Rua da Senhora de quem? É isso. Aqui nós temos um folder. Eu sou da educação inclusiva. Eu gosto de estar sempre trazendo as descrições, tá? Então não se preocupem que eu vou estar descrevendo o que está no slide. Aqui nós temos um folder, ele é um papelzinho, ele está no formato quadrangular e ele está dividido em 3 partes. No centro está em amarelo. E aí o Zé Planinho está lá, né? Porque ele gosta de aparecer, não sei se vocês percebem, ele ama aparecer. Aí ele está lá no meio, né? Então ele está lá, que é o nosso mascote. Nas laterais, do lado direito, eu tenho uma imagem muito interessante. A equipe da comunicação foi excepcional com essa imagem. Eles colocaram uma imagem que nós temos várias mãozinhas. E essas mãozinhas, elas são interessantes, porque as figuras, pessoal, e eu como defensor das artes, a arte, ela não é para contemplar a beleza. A gente achava que a arte era... Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu achava que a arte era ver um vaso chique, né? E a gente ficava contemplando uma obra de arte. Arte é denunciar a realidade.
Arte, ela faz uma apresentação da realidade. Então, nós temos uma arte, que são muitas mãozinhas com cores diferentes. Por que que essas cores são diferentes? Demonstrando a diversidade étnico-racial da população negra participando, de toda a população, de todos os segmentos étnico-raciais. E o melhor, nessa imagem, cada quebra-cabeça, a peça é do mesmo tamanho, demonstrando que toda a colaboração é igual em importância. Foi brilhante essa arte, não foi? Ótima. Do lado esquerdo, eu tenho as metas. Esses folders eles serão disponibilizados no município durante o desenvolvimento de todas essas atividades. Tá bom? Hoje é apenas uma apresentação. Tá. Uma outra arte, que é um segundo folder, que ele vem lá na capa do produto, lá contido no produto B. Esse é ótimo. Esse eu gosto. Né? Eu gosto de todos, né? Mas também eu sou muito suspeito para falar. Aqui nós temos uma outra arte. Lembra? A arte representa a realidade, denuncia a realidade. Nós temos uma imagem de uma mesa. Aí tem várias pessoas sentadas. Mas a equipe da comunicação pensou algo muito massa. Eles colocaram as mulheres no foco da imagem, combatendo a invisibilidade feminina. Demonstrando que vocês, mulheres, inclusive nosso ponto focal é uma mulher, da grande participação social que vocês desenvolvem e engajamento que vocês desenvolvem na sociedade. E melhor, eles pensaram na mesa como um espaço de diálogo. Aí na segunda imagem, que está no meio, e essa é a melhor, uma mulher está falando, demonstrando que as vozes femininas importam. Aqui nós temos uma outra parte muito interessante. Nós temos a metodologia do ponto de vista das atividades que serão desenvolvidas. Nós contamos com apresentação audiovisual, reuniões com entidades privadas e governamentais. Nós contamos também com questionários do Rede Plan Saneia, que é um aplicativo que nós temos. A Alexia já está top, né? Assim, todo dia entrando nesse aplicativo, né? Temos também as dinâmicas interativas. Por que a gente pensa dinâmica? Ai, meu Deus, dinâmica é algo tão chato. Não, gente. Sabe por quê? Eu percebi que eu estava perdendo para o TikTok. Eu percebi isso. Eu descobri. Foi triste. Péssimo. Eu ia lá para o meu Instagram divulgar ciência, né? Com aquela post tão chata. Ninguém queria ver meu vídeo falando de ciência. O TikTok era mais interativo. Então, nós tivemos uma sacada de mestre. Que tal dinâmicas? Porque as dinâmicas, elas desenrijecem as relações. As dinâmicas, elas revelam a espontaneidade. A gente ri, a gente brinca. Né? Elas são muito prazerosas. São atividades lúdicas. Então, as dinâmicas interativas que serão realizadas aqui no município têm esse objetivo. Desenrijecer o que nós estamos desenvolvendo e garantir. Lembra? Participação social. Essa é a nossa metodologia. Uma outra coisa. Tá, nós descobrimos que a gente estava perdendo para o TikTok, mas não ficamos atrás. Né? Fomos correr atrás e fomos para o YouTube. Criamos um canal. Nos sigam, por favor, pessoal. Depois nos sigam no canal, que é o TV Plan Saneia, que é o nosso canal. Inclusive, vocês vão estar lá. Se assistam. Porque nós estamos transmitindo vocês. Então, vocês podem nos ver e se verem lá, né, em outros eventos que nós desenvolvemos em outros municípios. O Plan Saneia Conectado, ele é um podcast. Aí, nesse momento, todos os podcasts do mundo, inclusive o então Jô Soares, imagino que a equipe ficou assim, decepcionada, porque nós ganhamos do Jô Soares, né? Nós, do Plan Saneia Conectado, temos um podcast, nós temos um estúdio lá, na nossa sede em Petrolina. Devolve lá, Pedro, por favor. Lá em Petrolina, em que o Plan Saneia tem uma sede. A gente tem uma sede com uma sala, né? Para desenvolver o podcast.
Já temos episódios publicados, inclusive no nosso Instagram, que é o próximo que eu vou apresentar para vocês. Vocês podem ver algumas, eu não sei, como é que chama? Reprise? Eu não sei esse nome. É isso, né? Eu nunca sei, mas enfim, obrigado. E nós temos aqui a nossa brilhante colega, a Bianca, né? E ela está entrevistando um representante da sociedade lá no município de Canudos. Veja o cuidado que a gente teve. A gente levou todo um cartaz para levar aquele ar do nosso estúdio para o campo. E lá, esse colega está apresentando suas contribuições sobre a realidade do município de Canudos. Tá, tudo bem. Eu sei que vocês têm Instagram. E eu sei que vocês vão nos ajudar a aumentar aquele número de seguidores. Gente, a gente quer, assim, aumentar um pouco mais, né? Então, assim, nos sigam no Instagram. O nosso @ é plansanear.univasso. Lá vocês vão acompanhar de pertinho. Inclusive, vocês vão aparecer lá hoje, viu? Então, deem uma olhada que vocês vão estar lá hoje nas nossas publicações. Lá nós temos muitas publicações sobre as atividades que nós desenvolvemos. É o plansanear.univasf. Nos sigam. Uma coisa que eu acho interessante, essa é a postagem que eu mais amo do Plano Sanear. Ali tem 50 pessoas do município de Canudos. Lá, nessa foto, nós temos um retrato, e é bem colorido, porque nós temos todos os segmentos da sociedade representados ali. Associações, os agricultores. E nós temos todo esse conjunto de pessoas muito bem representadas. Veja, registro fotográfico como uma forma de demonstrar um recorte da diversidade existente. Muito bom, né? Essa é uma das publicações que eu mais gosto. Aqui é o nosso aplicativo, que a Alexia sabe muito mais que mim, né? Mexer nele, ela está top mexendo no aplicativo. Ele foi pensado de uma forma muito intuitiva. Então, tem produto A, produto B, produto C, tudo bem organizadinho para que as pessoas acessem e tenham um panorama bem intuitivo, assim. Abrir, eu já sei qual produto que eu quero ver a situação e clicar lá. Isso é o nosso aplicativo. Aqui, esse é interessante, porque é um jogo daquela parte das dinâmicas que eu falei. E também será um jogo que vai ser desenvolvido aqui no município. Ele é um jogo do diagnóstico e prognóstico. Temos também outras atividades, né, que são dinâmicas interativas. Entre elas, nós temos a corrida das boas práticas e o quiz dos 4 eixos de saneamento. Então, veja, conhecimento científico sendo distribuído de maneira acessível. Agora aqui é com vocês, né? O que é que vai acontecer? Painel cidadão. O que é o painel cidadão? No painel cidadão, vocês podem pegar o celular de vocês já, tá? Fiquem aí com eles na mão. Ótimo. Pessoal, pode pegar no celular. Eu estou solicitando. No painel cidadão, vocês vão nos ajudar. Como? Lembra? Participação, engajamento social. Vocês vão começar agora a apontar o celular de vocês para tentar ler aquele QR Code. Quem não conseguir vai sinalizar com a mão e a nossa equipe vai até vocês mostrar o QR Code menorzinho. Aqui, vocês vão acessar uma aba que vocês vão preencher com o nome completo e com o seu celular, o seu contato. Depois você vai clicar em confirmar e enviar. Quando você preencher essa parte aqui, ó, registro de participação, nós vamos conseguir registrar que vocês estiveram aqui hoje. Então, aí também vai a lista de presença. Vocês lembram que eu disse que ia fazer chamada? Estou fazendo a chamada. Então, colaborem, né? Ó, tem o pessoal aqui da equipe com o celular mais perto, eles vão levar até vocês, tá? Depois disso, vocês vão dizer para nós quais as comunicações, os meios de comunicação que mais funcionam aqui no município de vocês. Esse é o momento que vocês engajam, porque vocês fazem um retrato da comunicação que tem sucesso aqui no município. Olha, João Vitor, eu acho que boca a boca funciona muito aqui no município. Marca comunicação direta. Ah, João, eu acho que o Facebook funciona muito bem aqui na prefeitura. Marca o Facebook. Qual é a página do Facebook? Ali, Carlos, ó. Lá atrás. E marca qual é a página do Facebook que funciona bem. Esse é aqui.
E marca para a gente. Ah, o Instagram funciona bem aqui no município. Marca o Instagram também. É importante a participação social de vocês. É importante o engajamento de vocês nessa etapa do painel cidadão, porque nós vamos ter um retrato do que funciona aqui no município. Ah, João, carro de som funciona no município. Coloca o nome do proprietário do carro de som. Ah, eu tenho o número dele. Adiciona o número dele também. Agora eu queria expor para vocês o resultado da nossa pesquisa que vocês já estão preenchendo. Se vocês olharem aqui para frente, vocês vão perceber que nós já recebemos algumas respostas, né? Vocês disseram que carro de som funciona bem aqui no município, que cartaz funciona bem, que a comunicação direta, que é o boca a boca, funciona bem. Vocês disseram para a gente também que o Instagram da prefeitura funciona bem aqui. Indicaram também o Instagram do ID Ponte Santana. Panfleto, né? Funciona bem aqui no município. Vocês indicaram a rádio Viva Voz FM. Eita, essa rádio ganhou aqui, viu, pessoal? Por unanimidade. Viva Voz FM. E vocês indicaram o site da prefeitura também como um meio de comunicação aqui. E o WhatsApp, né? O WhatsApp funciona bem. Isso é muito bom, pessoal. Obrigado pela colaboração de vocês. Como eu disse, é uma etapa muito importante para a participação do município, porque nós conseguimos fazer um retrato de quais meios de comunicação funcionam bem aqui, né? Sendo assim, pessoal, eu gostaria de caminhar mais um pouco para a gente falar sobre uma outra etapa. O nosso cronograma. Lembra que eu falei que a gente tem que ter meta, né? Tudo tem meta. Não tem meta? O pessoal da educação sabe disso. Tem a data de entregar os prazos, tem tudo. O pessoal da saúde também, né? Vocês tem que cumprir. Aí como é que faz? Tem que arrochar, né? Arrochar, correr atrás, e atrás lá vai dar certo. Pessoal, olha que interessante. Eu vou ficar daqui para olhar junto com vocês, né? Eu gosto de participar. É porque eu também sou aluno. Então, eu gosto também de participar. Olha só. Lá, a gente vai expor aqui para vocês, a gente tem um grande conjunto de colunas, em que estas colunas, elas estão todas assim, né? Verticais. Nós vamos ter os meses e o ano. Lá nós vamos ter as datas em que as atividades aqui serão desenvolvidas. Ao lado nós teremos os objetivos e eu gostaria e a metodologia também, né? Qual a parte mais interessante desse cronograma? Eu gosto dessa parte do cronograma. É porque eu gostaria de reviver uma memória com vocês. Lá em fevereiro, nós tivemos nossa primeira reunião técnica de sensibilização e a Alexia estava presente. Nós realizamos ela de forma remota. Então, nós dialogamos com alguns representantes da gestão municipal de forma remota e apresentamos a proposta. E hoje, nós estamos cumprindo uma importante etapa que estava prevista para acontecer entre abril, né? Março e abril. E nós estamos cumprindo agora. Está dentro do prazo, né? Tinha que acontecer entre esses 2 meses. Então, nós já estamos desenvolvendo essa atividade. Hoje, pela manhã, nós tivemos a reunião com o comitê executivo e o comitê de coordenação, que era essa etapa que tem que ser realizada entre março e abril. Depois, nós tínhamos uma reunião ordinária, que também foi desenvolvida hoje pela manhã, que tem que acontecer entre março e abril. Em seguida, nós tínhamos o evento público, que tinha que acontecer entre março e abril. É esse evento que vocês estão presentes. Então, veja, vocês estão entrando para a história do município. Até porque vocês vão ficar com o rostinho de vocês no produto, né? Literalmente, vocês vão entrar para a história do município.
E aqui nós vamos ter 2 eventos posteriores, tá? Que vão acontecer entre julho a setembro, principalmente ali em junho, em que aqui serão desenvolvidas oficinas nos setores de mobilização social. O que serão esses setores? Nós temos um mapa do município, que foi apresentado na primeira reunião online, e ela foi apresentada hoje novamente, para que os representantes do Comitê Executivo e de Coordenação pudessem validar. Nós dividimos, porque nós entendemos que o território em si, né, de Várzea da Roça, seria impossível visitar cada pontinho, então nós dividimos em setores. A sede e mais 2 outros setores, que eu não me recordo agora, né? Que foi Várzea de Baixo, foi isso? Do Meio e Campo São João. Foram esses 3 setores. Qual era a proposta? Viabilidade, será fácil acesso, também para possibilitar que populações ali mais próximas, né, comunidades mais próximas, tivessem o mais fácil acesso no sentido de deslocamento para participar desses eventos para a composição do produto C, que é aquele que eu falei do diagnóstico técnico participativo. Esses eventos serão desenvolvidos aqui no município durante esse período. Em seguida, nós temos o panorama. E aqui em novembro e dezembro de 2026 é o nosso momento de dar adeus, né? Eu sei que vocês vão ficar muito tristes. Eu também vou ficar. Mas vamos estar nos despedindo do município, entregando a vocês toda a estrutura da colaboração, da participação social de vocês, em que vai ser submetido à Câmara para poder ser validado, né? Ou para poder se tornar lei. Após a aprovação de todos vocês, a consulta popular é importante nesse momento. E agora, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, perguntar também se ficou alguma dúvida quanto ao cronograma. Tudo ok, pessoal? Maravilha. Queria dizer a vocês também o quanto foi importante esse momento para a história do município, agradecer o engajamento e a participação social, dizer que eu sei o quanto que é difícil retirar horas do dia para poder estar nessas atividades, e eu realmente me solidarizo e parabenizar o município. A participação de vocês é imprescindível nesse processo. O que, em suma, nós debatemos aqui é sobre a mudança da realidade do município a partir da participação e da mobilização social. Agradeço demais a presença de vocês e foi um prazer enorme estar com vocês. Eu gostaria de, antes de agradecer e encerrar, fazer mais 2 solicitações. Eu falei que eu gosto de pedir, né? Então não fiquem chateados. Eu gostaria que, antes de sair, vocês podem ser no final, depois da nossa foto, vocês fizessem a nossa pesquisa de satisfação. Isso é muito importante, porque nós entendemos que a educação ela é essa construção. E contar com a participação de vocês em também avaliarem a apresentação do evento não é importante só para mim, mas para toda a equipe que vai pensar outras formas de melhorar a partir dos apontamentos que vocês vão fazer. Ah, João, não gostei da sua apresentação. Não tem problema, eu não vou acessar, viu? Não vou saber quem escreveu isso. João, acho que você tem que melhorar mais. Põe lá, com certeza eu vou ser notificado e vou melhorar. Esse é o objetivo. Lembra que eu disse lá atrás? Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso à comunicação. Então, se vocês garantirem melhorias, com certeza nós vamos pensar em estratégias para pensar as mudanças que nós podemos fazer, os ajustes, para melhorar a qualidade das apresentações também, tá bom? Então, esse momento é importante, vocês podem colaborar agora, no final, tanto faz. Uma outra coisa que eu queria pedir, eita, João gosta de pedir, Ave Maria, que vocês façam uma pose maravilhosa, assim, aquela pose, porque nós vamos fazer uma foto. E essa foto, ela vai para o produto, com o rosto do município. Esse é o... Nós somos os agregados, mas vamos sair na foto em conjunto com vocês. Mas isso é importante para registrar que essas atividades estão acontecendo. O registro fotográfico ainda é uma grande medida que nós temos, né, como forma de registro, e possibilitar que tenha a caracterização
e o retrato da realidade do município. Pessoal, sendo assim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que foi um prazer estar com vocês. Meu muito obrigado.